Parte 1. Revisão dos temas de provas anteriores. Então, observe, nós temos no ano de 2015 o tema abordado, a persistência da violência contra a mulher. A edição de 2015 do Enem trouxe um assunto que é amplamente debatido no país, que, embora seja amparado por leis, geralmente não recebe o tratamento e atenção ideal de muitos brasileiros. Na redação, os candidatos deveriam discutir as causas da persistência da violência contra a mulher, dialogando com construções históricas, fatos importantes da luta das mulheres e dados relacionados ao tema. Essa foi a primeira edição em que a prova se posicionou abertamente sobre o tema da redação. Nas edições anteriores, os candidatos poderiam sugerir propostas de intervenção social com base em seus ideais pessoais, sendo contra ou a favor do tema específico. No entanto, a redação do Enem 2015, o candidato que optasse por defender a violência iria contra os direitos humanos e, consequentemente, seria penalizado pelo edital do exame com a anulação da redação, conforme descrito no item 14.9.4 do edital número 6 de 15 de maio de 2015. Em 2016, o tema aplicado foi tema 1, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Considerado polêmico, o tema da redação da primeira aplicação do Enem de 2016 foi também bastante atual, uma vez que foram muitos os casos de intolerância religiosa noticiados no Brasil e no mundo ao longo do ano de 2015. Apesar da relevância e da atualidade da proposta, o tema exigia preparo e cuidado do candidato, além do domínio sobre a cultura geral e da percepção como algumas religiões vêm sendo vistas ao longo da história. Era necessário perceber como essa discussão não envolve somente a criação de políticas públicas, mas também a promoção do diálogo constante com a sociedade brasileira para uma consequente desconstrução de preconceito. Tema aplicação 2 diz quanto ao caminhos para combater o racismo no Brasil. O tema da redação da segunda aplicação do Enem em 2016 é um tema que está sendo muito discutido na atualidade, inclusive no Brasil. Portanto, nada mais interessante do que estar por dentro de todas essas discussões para escrever uma boa redação, seja no Enem, seja no vestibular. A melhor maneira é estar atento às notícias atuais, com a leitura de jornais e ainda conhecer a estrutura básica dos textos dissertativos. Então, neste manual para o Enem, você contará com o item Redação, onde se explica que a redação do Enem é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Diferente de alguns vestibulares tradicionais, o Enem cobra uma única estrutura de texto, que é a dissertativo-argumentativa. A proposta de redação vem acompanhada por textos de apoio, textos motivadores, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Um bom desempenho na redação é essencial para conquistar uma boa nota no Enem. Treino e dedicação são importantes, mas estar atento às atualidades é conhecer as características do exame. Podem ser um diferencial na hora da prova. Em 2018, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2017, o tema foi Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. A proposta da edição de 2017 surpreendeu candidatos e professores, já que a temática da inclusão de pessoas com deficiências é esperada, mas não dentro de uma abordagem tão específica. A prova trouxe ainda 4 textos motivadores, incluindo um trecho da Constituição Federal e um gráfico com o número de matrículas de alunos surdos na educação brasileira. Um ponto marcante dessa edição foi a repercussão sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF,
que alterou uma das diretrizes até então mais conhecidas da prova. Na ocasião, o Ministério da Educação, MEC, e o INEP, órgão responsável pelo Enem, acataram a decisão do STF e, assim, mesmo os candidatos que foram contrários aos direitos humanos em sua redação não tiveram a nota zerada. Na edição do exame de 2018, com o tema Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, o Enem levantou uma discussão muito importante, inserida em um contexto já bastante comum no universo dos jovens, a internet. Porém, o desenvolvimento da proposta exigia atenção para não fugir ao tema, devido ao seu recorte muito específico. Se saiu bem nessa redação quem soube dissertar sobre como algoritmos usam os dados de navegação para mostrar conteúdo direcionado aos usuários. Devido à formulação complexa da proposta, porém, muitas pessoas se confundiram e direcionaram o texto para a compreensão das fake news, que poderiam ser mencionadas, mas não transformadas no foco principal da argumentação. Nessa edição, não houve restrição para que o tema fosse discutido apenas no âmbito nacional, como já ocorreu na maioria das edições anteriores da prova. Ainda nesse item redação do seu manual Enem, você pode contar com uma observação como fazer a redação do Enem. Como explica oficialmente o manual da prova de redação, o Enem, para o ensino médio, nós temos o formato exigido nessas provas de redação como dissertação argumentativa, cujo tema ronda questões de ordem social, científica, cultural ou política. O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de ideias por meio de argumentos e explicações. Este tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo, nesse sentido, argumentativo. No Enem, ano 2019, o tema abordado foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para escrever sobre este tema, é bem importante pensar no cinema como fonte de cultura, de lazer e de educação. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos acesso a fontes de cultura nacional, garantindo, assim, acesso igualitário ao bem cultural. Contudo, 91% dos municípios brasileiros não possuem sala de cinema e 60% dos jovens nunca foram ao cinema, segundo o IBGE. O fato é que o acesso ao cinema foi diminuído e hoje é bem menor que o esperado. A respeito desse item redação, segue também no manual uma orientação quanto à estrutura do texto dissertativo, argumentativo e assim o passo a passo de como estruturar a sua redação e conquistar os avaliadores da redação Enem. Então, primeiramente, conquiste a banca da primeira à última linha da redação, seguindo uma sequência básica de 3 passos de modelo. Primeiro ponto é a vista e análise do tema, que é a introdução. Segundo, os argumentos para sustentar o seu ponto de vista, que é o desenvolvimento. E terceiro, uma proposta para resolver o problema, que é a conclusão. A compreensão do tema da redação. Para começar, elabore perguntas sobre o assunto, faça uma espécie de questionário e reflita os pontos levantados. Isso facilita a percepção de como o tema deverá ser desenvolvido. Em geral, nos vestibulares ou na redação Enem, o enunciado propõe como tema um problema em que exige uma proposta de encaminhamento ou de solução. Por isso, essa estratégia é bastante eficiente. Foque primeiro no problema, depois em suas causas e, finalmente, nas possíveis soluções. Responda a 6 perguntas para fazer uma redação nota 1000. Pergunta número 1. Qual o problema? Pergunta número 2. Por que se trata de um problema? Pergunta número 3. Quais as causas para tal problema? Pergunta número 4. Há alguma solução?
Pergunta número 5. Como e por que colocar tal solução em prática? Pergunta número 6. Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Neste manual, você conta com um passo a passo, tendo atenção ao primeiro passo para uma redação nota 1000. Primeiramente, leia com atenção os temas motivadores, um texto. Interprete o texto, que é fundamental para você ler e entender o enunciado, para que possa ter possibilidade de escrever uma boa dissertação. Também tenha atenção para não fugir do tema, pela qual muitas redações ganham nota 0 quando fogem do tema. Sim, nesse manual você conta com exemplos de como pode ser incrementada a sua conclusão, com alguns exemplos de infere-se, portanto, que medidas são necessárias para assinar o desafio da formação educacional, enfim, são dicas interessantes para você estar incrementando a sua redação.